Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de processos e hoje nós vamos falar sobre POP, Procedimento Operacional Padrão. Esse também, né, é um dos assuntos que circunda a nossa gestão de processos, né, a nossa disciplina de gestão de processos, e também faz parte da manutenção dos processos dentro das organizações, né, por meio do Procedimento Operacional Padrão, que é um documento que descreve as atividades, como as atividades rotineiras devem ser executadas. Então, nós temos a gestão de processos, né, desenhada por meio de fluxogramas, mas nós também temos outras ferramentas também, que podem servir como ferramentas complementares ou ferramentas específicas para fazer também a manutenção dessa gestão de processos. Então, pessoal, ela é tive que fazer uma pausa rapidinho aqui, mas já estou de volta. É um documento, então, né, que descreve como as atividades rotineiras elas devem ser executadas, através de um passo a passo. Então, qualquer pessoa que chegar na empresa vai conseguir identificar também por meio desse POP, né, as atividades que devem ser implementadas e executadas para alcançar um determinado objetivo dentro da organização. O objetivo principal do POP é garantir que quem quer que realize essa tarefa consiga fazê-la de forma apropriada. Nós já vimos, né, dentro da nossa disciplina, nós já vimos os fluxogramas, já vimos os mapas, mapas de processo, dentro da fluxogramação de processos. Mas temos também o POP, que também é uma alternativa para as organizações. Se nós voltarmos ao século XX, essa foto ela remete muito, né? Ao Ford, ela é o famoso carro Ford modelo T, em que todos os carros eram fabricados dentro da administração científica, né? Começou-se a produção em massa dos carros, a fabricação em massa de veículos, e se nós voltarmos ao século XX, nós temos um exemplo claro de procedimento padronizado nas linhas da montagem do modelo T da Ford, que foi uma das primeiras linhas de produção a ter sucesso, né, no sentido de fabricação em massa, e trabalhar e trabalhar com tarefas padronizadas. Então, a gente tem esse exemplo muito claro, né, de como as tarefas devem ser organizadas e que cada um deve saber o que fazer. Os níveis de padronização eram tão eficazes para a época que o custo do produto foi reduzido ao máximo, permitindo que todos pudessem ter um automóvel. Era essa a ideia do Ford, né? Desde que a cor desse carro fosse preta, porque era tudo muito padronizado, não existia ainda essa ideia de customização, até porque isso aí já geraria uma nova configuração, um novo setup, né, que a gente chama, uma nova configuração para a linha de produção em si. E aí isso já era avançado demais para a época. Então já era um grande avanço, né? Conseguir produzir carros em massa em muito menos tempo do que do que no início, quando eles começaram a construir. Mais tarde, então, percebeu-se que somente o carro preto não foi suficiente para satisfazer os consumidores, o que gerou o desenvolvimento de novos padrões de procedimento, de novos setups, novas configurações de procedimento, de processos dentro das linhas de produção. Também eu trouxe um exemplo aqui muito interessante para a gente refletir sobre ele, que é o McDonald's. Aproveitando agora, né, que nós temos um McDonald's, uma loja do McDonald's aqui em Ribeira, né, nossa cidade vizinha, e que eu acho que não abriu ainda, mas assim que abrir, né, a gente com certeza vai lá provar algum dos lanches do McDonald's, para quem gosta. Ou pelo menos olhar lá aquela loja que está muito linda, né? Pelo menos olhar eu vou. Então, que o Big Mac é gostoso, todos nós já sabemos. Aí vai depender do gosto. Eu não gosto muito, né? Mas eu acho que se não fosse tão bom, as pessoas não gostassem tanto, não teria tanto sucesso. Mas como pode isso ser quase um consenso de um extremo ao outro do planeta? Por quê? Existem lojas de McDonald's espalhadas por todo o mundo. Claro, tem regiões que não tem, né? Tem regiões anti-Estados Unidos, por exemplo, como o Oriente Médio, vocês não vão encontrar. Ou, por exemplo, na Índia, que trabalha com, não come, né, carne vermelha, provavelmente também não. Mas não vai ter tanto sucesso assim. Mas na maioria das cidades do mundo, vamos encontrar uma loja do McDonald's, inclusive em Ribeira, né? Aqui na cidade vizinha. Este consenso acontece pois nos seus mais de 34 mil restaurantes ao redor do mundo, o McDonald's prepara seus lanches de maneira padronizada e rápida. Leva só, é uma questão de minutos, né? 1 minuto e meio para o Big Mac, né, que esse que está na foto, ficar pronto. Então, o sistema de produção deles é extremamente organizado. Então,
Tentem imaginar o que aconteceria se o lanche de cada loja do McDonald's no mundo fosse feito de uma maneira diferente, com insumos de fornecedores diferentes. Como poderia a franquia definir e garantir a qualidade, o sabor, a eficiência e a segurança de todo o processo, se cada um fosse fazer do jeito que quisesse? E vem à minha mente, com certeza, o filme Fome de Poder. Para quem já assistiu, né, teve a oportunidade de assistir, ou em inglês, o nome original é The Founder, ou Fundador, que fala a história do McDonald's, né? E no início, quando ele começou a franquear, realmente aconteceu isso nos Estados Unidos. Cada um queria fazer, um queria vender frango frito, o outro queria vender bebidas alcoólicas, e não era a ideia em si do McDonald's, né? Ele tinha uma ideia já estruturada de negócio e, entretanto, cada franqueado fazia aquilo que queria e ele começou a entrar em colapso por causa disso. Então, para quem não viu o filme ainda, vale muito a pena ver. Eu vou rodar agora para vocês uma cena do filme O Fundador. Ela é bem curtinha, mas ela demonstra a visão que tinham os irmãos McDonald's, tá? Não o outro, né? Que é o fundador do McDonald's em si, da rede de franquias. Mas da primeira loja dos irmãos McDonald's e como eles começaram a pensar que as tarefas deveriam ser padronizadas e mais rápidas possível para atender o maior número de pessoas no menor tempo possível. E é muito interessante a cena desse filme. Vale a pena a gente olhar. Eu não sei como é que vai rodar para vocês aqui, né, na internet. Mas vamos tentar ver aqui, vamos ver. É bem curtinha, 4 minutos. A comida leva uma eternidade. Vamos lá, pessoal. Aqui está funcionando. Vamos lá. É o tempo de girar a plataforma. Aí fica o hambúrguer finalizado. Não pode parar. Ainda acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. Vamos lá. Bom, pessoal, esse é uma forma, né, de nós entendermos o contexto baseado em um filme, em fatos reais, o contexto de como funciona a padronização desses processos dentro das organizações, da maneira mais eficiente possível. Isso também abre caminho para a nossa próxima aula, para nossas duas próximas aulas, que é arranjo físico e ergonomia. São temas que são muito afins com o que nós estamos vendo, com o que nós acabamos de ver nessa cena, né? Os aparelhos, os equipamentos, eles precisam estar adequados ao funcionamento do corpo humano, acessíveis e facilitando o trabalho, evitando o mínimo de deslocamento desse colaborador dentro da área de processamento, para evitar que ele precise se deslocar e perca tempo. Ao mesmo tempo, precisa oferecer um conforto, em função de que ele vai permanecer muitas horas ali desempenhando a sua função. Ao mesmo tempo, nós temos também a questão do pensamento deles, né, que não tinham instrução assim formal, nada específico na área de gestão, mas que pensaram em agilizar o quanto mais rápido possível para atender a demanda dos lanches, certo? Isso lá nos anos 60, né, 60, 70, que eles começaram a fazer essa anos 60, inclusive, que começaram com a primeira loja, né, do McDonald's, com essa proposta de negócio. Então, pessoal, como o princípio do POP, né, é ser universal, que qualquer pessoa possa acessá-lo, lê-lo e também entender e conseguir colocar na prática essas atividades, ou seja, ser útil e autossuficiente em qualquer situação, é essencial que ele seja padronizado. Por isso, ao fazer um POP, você precisa estar preparado e saber bem o que está fazendo. O POP, então, ele apresenta instruções das sequências das operações e a sua frequência de execução, apontando os seguintes elementos. Então, aqui nessa ficha, né, que vocês viram nesse slide, no primeiro slide,
é um modelo. E depois eu coloquei um modelo lá no Moodle, eu vou abrir para vocês para a gente dar uma olhada, tá? De como deve ser estruturado um POP. O responsável pela execução e listagem dos equipamentos, peças e materiais utilizados na realização da tarefa que serão necessárias, porque normalmente essas peças e materiais, eles não estão na área de trabalho. Então, quando do início das atividades, o funcionário ou colaborador que está ali naquela máquina ou naquele setor de produção, ele já precisa trazer essas peças e abastecer também de matéria-prima, né, a sua estação de trabalho. Isso se ele mesmo precisa fazer essas atividades. Normalmente, grandes indústrias vão ter uma pessoa específica que vai abastecer esses postos de trabalho. Ela vai trabalhar somente com isso, com o abastecimento interno dos postos de trabalho. Descrição dos procedimentos, né, que devem ser executados nas atividades críticas. O modo de operação e as possíveis restrições quanto à execução e o que pode ser ou não ser feito dentro dessa atividade. O roteiro de inspeções periódicas dos equipamentos de produção também. Todos esses elementos eles deverão ser aprovados, assinados, datados e revisados anualmente, visto que a gestão de processo ela precisa visa, né, sempre a melhoria contínua, sempre nunca esquecendo desses elementos essenciais que tem a gestão de processos, mesmo que não seja através de um fluxograma, seja através de um POP, ou de acordo com a necessidade do processo. Se tem um novo produto, por exemplo, na indústria, na empresa, eu preciso remanejar esses meus processos. Os objetivos do POP, então. O POP ele tem como objetivo manter o processo em funcionamento por meio da padronização e minimização dos desvios na execução da atividade, ou seja, ele busca assegurar que as ações tomadas para a garantia da qualidade elas sejam padronizadas e executadas conforme planejado. E aí a gente tem, né, um POP não é especificamente um processo. Ele faz parte da gestão de processos, mas ele não é o processo em si. E aí vamos ver qual é a diferença, né? Apesar deles terem similaridades, um POP ele não é um processo. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que tanto procedimentos quanto processos incluem instruções de passo a passo. No entanto, enquanto um processo funciona geralmente a um nível mais alto, né, num macro processo, um procedimento operacional padrão ele foca mais nas atividades específicas, no detalhe, nas microatividades, em atribuições específicas e fluxos de trabalho. Além disso, um POP ele descreve de forma minuciosa todos os detalhes de um processo, listando questões como materiais utilizados, ordem dos procedimentos, parâmetros, como temperatura, quantidade, tempo, entre outros aspectos relevantes para manter os padrões de qualidade. Assim, ele também exige que você inclua etapas e informações mais detalhadas de quem, quando e onde. E vocês viram ali no exercício que nós fizemos sobre fluxogramação de processos, né? Tanto no exercício do churrasco, quanto no exercício dos brigadeiros. Não tem muito espaço para o fluxograma para definir detalhes muito específicos de cada atividade. Ele realmente, o fluxograma, ele nos traz um nível macro da gestão de processos. Aí, quando eu quero fazer o nível de detalhamento muito mais específico com todas essas informações, por exemplo, eu vou ter que acrescentar também, eu vou ter que fazer um POP, que será um instrumento complementar ao fluxograma de processo. Aqui estão alguns benefícios, né, de se usar um POP, os quais, por sua vez, consistem nas razões pelas quais você pode precisar de um dentro de uma empresa. Manter a previsibilidade sobre os resultados. Se eu tenho uma padronização, eu sei quanto eu vou conseguir produzir em um dia de trabalho, por exemplo. Claro, salvo as externalidades que possam acontecer. Por exemplo, estragou a peça, quebrou a peça de uma máquina que precisa de reposição. Faltou o absenteísmo, né? Faltou um colaborador da linha de produção. Isso já também altera todo o procedimento e o fluxo de trabalho de rotineiros. Mas se ocorre tudo bem, eu tenho uma capacidade produtiva diária, específica, de X unidades de produto por dia, que eu consigo produzir por linha de produção. Então, eu tenho essa previsibilidade. E eu vou conseguir atender a minha demanda a partir do momento em que eu consigo, né, prever a minha capacidade de produção. Minimizar erros, variações ou desvios, maximizar os resultados de produção, garantir que o procedimento não tenha impacto adverso no meio ambiente. Hoje em dia é uma questão extremamente importante, né? Que as empresas elas estão se posicionando a favor da sustentabilidade e da economia circular,
que são temas bem afins, né, praticamente semelhantes, mas são temas, cada um a sua teoria, digamos assim, mas que estão voltadas, né, ao meio ambiente. Garantir a segurança do processo, né, em si, mas também das pessoas que estão envolvidas nesse processo e de todo o sistema em si, né, do processo, como maquinário, estrutura, edificações, as pessoas, né, os colaboradores, aderir a uma agenda específica de trabalho, evitar falhas de fabricação, auxiliar em treinamentos e garantir padrões de conformidade. A gente viu, né? Só falamos sobre grau de conformidade na aula sobre metrologia. Então, o grau de conformidade está totalmente atrelado à qualidade do produto final. Há muitos produtos eles precisam estar conformes com as normas regulamentadoras exigidas pelo Inmetro ou por algum órgão regulamentador, ou não. Em compensação, ele precisa estar conforme ao padrão de qualidade que a empresa exige dos seus produtos fabricados. E aí a gente pergunta, né, por que padronizar? Né? Essa pergunta parece ela até meio óbvia essa altura do campeonato da nossa disciplina, mas a gente tem que conversar também sobre isso, né? Pensem, por exemplo, que um funcionário precisou se ausentar inesperadamente. Ou ele não foi trabalhar, ou ele ficou doente, pegou Covid, 3, 4 funcionários pegaram Covid da empresa e não foram trabalhar. Imaginem que um desses funcionários é o único responsável por aquela função na empresa. Caso a organização não faça o uso do POP, a empresa pode se encontrar diante de problemas com prazos ou até mesmo prejuízos. Porém, caso os processos estejam devidamente documentados, poderá substituir o funcionário sem maiores problemas, porque eu tenho ali tudo documentado e basta o funcionário ler e verificar as atividades que ele precisa executar, né? Já que um passo a passo do que deve ser executado vai estar disponível. Como elaborar um POP? Para criar um POP, basta descrever as tarefas que fazem parte da rotina de trabalho, tomando os seguintes cuidados, né? Não copiar procedimentos de livros ou de outras organizações, pois cada processo possui suas particularidades, devendo esses procedimentos ser adequados ao seu tipo de processo, ao tipo de processo, primeiro, que o processo precisa estar adequado ao produto específico, então não tenho como copiar de outra empresa, é um produto específico da minha empresa. Tem características específicas, tem necessidades específicas em pontos específicos de todo o processo, de todo o processamento, né, da matéria-prima, dos insumos. Então, precisa ser desenhado a partir daquilo que é desenvolvido dentro da empresa. O executor do processo deve ser parte integrante da elaboração dos procedimentos, pois ele é o conhecedor do processo e sabe das suas características e deficiências. A gente já viu em slides anteriores, né? O processo ele precisa ser desenhado de dentro da empresa e precisa consultar os colaboradores que estão envolvidos diretamente, porque eles conhecem os detalhes. Muitas vezes um defeito de uma máquina, como consertá-la em questão de tempo, ou então o tempo de setup, o tempo de configuração da máquina também é bem importante ser manejado também, porque isso rouba tempo de produção. A aplicabilidade dos procedimentos deve ser monitorada constantemente para assegurar se estão sendo seguidos de forma correta, que é a manutenção constante, né? A linguagem utilizada no POP deve ser simples, clara e objetiva, para que um documento possa ser entendido e aplicado por todos. E aí, o que deve conter num POP, especificamente? O que deve conter? É importante, então, que o procedimento ele tenha informações suficientes para que os colaboradores possam utilizá-lo como um guia. É a Bíblia, né, do trabalhador, é o POP. Assim como o fluxograma também pode ser. Mas o fluxograma a gente já viu que ele é mais amplo, né? Aqui no POP a gente tem um nível mais detalhado. Assim como, então, em caso de dúvida, saibam onde buscar mais informações e a quem recorrer. Então, ele tem que ter nome, objetivo daquele POP específico, documentos referenciais, ou seja, manuais das máquinas, instrumentos tecnológicos, processos e outros procedimentos. Local de aplicação, siglas, se houver, descrição das etapas da tarefa e dos seus executores e responsáveis, tem que ter o fluxograma ali, porque o fluxograma é o macro, né? Ele que vai guiar todo o POP, ou seja, não adianta fazer só o POP e não fazer fluxograma, ou fazer o fluxograma e não fazer o POP, eles são aliados, eles trabalham juntos. Local onde poderá ser encontrado o nome do responsável pela guarda e atualização desse POP, a frequência de atualização que tem que ter esse POP e também a forma que ele vai ser gerado, se vai ser digital, se vai ser físico, e o gestor, que foi quem elaborou.
Então, pessoal, colocando a mão na massa, né? Como fazer um POP? Independentemente do tipo de negócio que vocês atuam, vocês devem ter os seus POPs bem definidos. Da mesma forma, eles conferem segurança em conformidade com os regulamentos e de forma consistente, independente de quem concluir a tarefa. Além disso, não há algum documento, parâmetro ou norma oficial, né, de procedimento operacional padrão que ensine a como escrever um. Cada empresa vai ter que aprender e também construir o seu. Existem modelos, mas o ideal é que cada empresa construa o seu de acordo com a sua necessidade. Mas existem algumas etapas que você pode seguir que o ajudarão a organizar os seus pensamentos e planejar o caminho mais eficaz a fim de padronizar os seus procedimentos. Então, a etapa 1 de fazer um POP é comece tendo o resultado final em mente. Então, quando vocês forem começar, já precisa saber onde querem chegar. Primeiramente, defina qual é o resultado final ou a meta para o documento que você está escrevendo, certo? Da mesma forma, pergunte a si mesmo se existe um motivo específico para esse objetivo ser acompanhado por um documento de procedimento operacional padrão. Será que precisa para essa atividade ou não? Também não posso fazer para tudo, para todos os detalhes e acabar engessando, né? As minhas atividades. Mas tem que ver se cabe ou não. Se ele influencia diretamente na produtividade da empresa. Depois eu vou deixar para vocês, os slides estão lá no Moodle, vocês vão poder ler com mais calma. Aqui eu só vou mesmo abordar de maneira geral. Depois, na etapa 2, é escolher um formato. Aqui eu trouxe esse exemplo da FM2S, que é um escritório. Aqui essa atividade é o preparo de café. O responsável é o auxiliar da Copa. Então, vejam ali. Ele foi feito no dia 13 de setembro de 2020 e foi revisado no dia 15. Ali, número de revisão, 1. Então, normalmente, esse documento ele precisa ser revisado. E vejam que a revisão foi em seguida. Ali tem todo o material necessário que precisa para fazer, né, o preparo de um café e o procedimento passo a passo. Também tem algumas observações específicas e tem ali espaço para assinatura do executor, do coordenador, do supervisor, da direção. E também está colocado ali que a revisão é anual. Vocês podem colocar a revisão mensal, bimestral, e aí, claro, vai depender da necessidade da empresa, né? Então, em segundo lugar, um POP ele deverá contemplar um formato específico. É isso que vocês têm que pensar. Tá? Para servir de exemplo, eu trouxe esse modelo. Tem algumas dicas, né, para a etapa 2, né, escolher o formato. Formato de etapa simples e formato de etapas hierárquicas. Tá? No caso de etapa simples, vocês vão usar esse formato para procedimentos de rotina curtos e fáceis, que além de conter as diretrizes de segurança e de outra documentação obrigatória, geralmente esse tipo de formato é uma lista numerada ou com marcadores simples, nada muito complexo, para que seja de fácil entendimento. Ou utilizar um modelo de formato de etapas hierárquicas. Né? Se seus procedimentos tiverem várias etapas que envolvam a tomada de decisão, convém usar o formato de etapas hierárquicas. Geralmente é uma lista numerada com marcadores das etapas principais, seguida por um conjunto de pequenas atividades específicas. Isso vai depender do nível da complexidade da tarefa, da atividade a ser desenvolvida. Depois da etapa 3, tem as peça informações das pessoas que realizam o trabalho. Se não são vocês que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento dessa atividade, peçam informações, entrevistem, conversem com as pessoas que estão ligadas diretamente, porque eles sabem o tempo de cada atividade, sabem detalhes da máquina, conhecem os equipamentos, sabem lidar com a matéria-prima, conhecem a atividade de trás para frente, de frente para trás, no sentido de que eles têm domínio muito aprofundado por fazer aquelas atividades ali muitas vezes por dia. Então, eles têm uma expertise sobre isso. Então, escutem essas pessoas no momento de fazer o POP. E o fluxograma também. Defina o escopo, né? Etapa 4. É possível que o procedimento operacional em que você esteja trabalhando para que seja concluído com êxito dependa de outros POPs, assim como de equipes de outros departamentos. Então, se sim, determine o escopo, verificando se é suficiente apenas referenciar esses outros POPs ou vocês precisam linkar essas atividades com outros POPs que já estão estabelecidos ou instituídos dentro da organização. Talvez você precise de um fluxograma ou de um mapa a fim de definir claramente as dependências e as partes responsáveis por cada etapa e atividade desse processo produtivo.
A etapa 5 é identifique seu público, né? Então, ajuda a determinar como você deve escrever o seu procedimento operacional padrão. Assim, considere essas perguntas. Por quê? Quem é que vai ler? Pensem primeiro. Quem é que vai ler o POP de vocês? Vai ser um executivo? Que entende a linguagem do business management? Como, por exemplo, na última aula eu utilizei os players, enfim, tempo de setup, lead time, que é tempo de setup é a configuração da máquina, lead time é tempo de espera no processo, no procedimento, né, de processamento de matéria-prima. Então, tem linguagens técnicas que não são tão apropriadas ao chão de fábrica. Então, eu preciso identificar qual é o meu público, para que eu possa escrever esse POP na linguagem específica dessas pessoas que vão ler, para que não seja complexo demais, certo? Ele precisa ser um documento claro e acessível, lembrem disso. Na etapa 6, então, nós vamos finalmente escrever o POP, né? Depois de averiguar, levantar todas essas informações, fazer diversos rascunhos, nós vamos escrever o nosso POP, que deve conter uma folha de rosto com o título do procedimento, o número de identificação, data de publicação e de revisão, aquele mesmo modelo que a gente viu ali, certo? Com todos aqueles itens necessários ali, específicos, nomes e assinaturas, espaço para as assinaturas daqueles que preparem e aprovar os procedimentos descritos nesse documento, tá? E o índice? No entanto, você só precisa de um índice se o documento for muito grande e tiver muitas páginas. Assim, o índice permite fácil acesso às áreas específicas do documento. Na etapa 6, nós vamos para os procedimentos específicos. Essa é a maior parte do documento e inclui o passo a passo dos procedimentos específicos que precisam ser seguidos a fim de cumprir com êxito os padrões e regulamentos de segurança, né, da empresa. Então, essa sessão ela vai ser composta pelo passo a passo. E vejam que tem detalhes ali bem interessantes que precisam constar. Por exemplo, questões de segurança ali, ó. Primeiro, ele tem que ter questões ali que possam surgir. Então, se acontecer alguma coisa, que seriam as contingências, coisas que acontecem que não estão previstas, tem que ter o que o funcionário precisa desenvolver, que tipo de ação ele precisa tomar nesses casos. Isso precisa estar descrito no POP, porque é um manual praticamente do trabalho. Então, se um funcionário não veio, eu tenho que saber o que colocar. Se quebrou a máquina, preciso saber como arrumar. Então, precisa ter todo esse passo a passo. Por isso que muitas vezes a gente inclui os manuais das máquinas junto com esse POP, tá? Cópias desses manuais para que as pessoas saibam como agir. Ele também tem que ter o esclarecimento das terminologias, né, incluindo acrônimos e frases que podem não ser familiares para o seu público, por isso de conhecer o público antes de escrever o POP. E também avisos de saúde e de segurança, né, que precisam estar bem claros ali para avisar, para alertar esse colaborador dos riscos que ele está correndo ao desempenhar determinadas atividades. Principalmente se for alguém que não está envolvido diretamente nesse processo, que vai assumir por 2 ou 3 dias, ou, por exemplo, vai cobrir as férias de um outro colaborador. Então, ele precisa saber e estar ciente de todos os riscos e avisos de segurança e saúde. Também temos outras questões aqui que vocês podem ler depois também. A questão ali, uma sessão de solução de problemas é bastante importante para ele saber como resolver todos os problemas. E a etapa 7, então, pessoal, que é revisar. Depois de escrito o POP, eu vou revisar para ver se confere as atividades, o passo a passo, testar, editar se tiver alguma coisa que não confere, repetir, né, revisar de novo, testar e assim por diante, até que esse ciclo esteja completo. E aí, então, ele pode ser assinado, né, pelos responsáveis da empresa que vão atestar que esse POP, ele de fato confere grau de conformidade e qualidade ao produto final. Mas ele também confere qualidade de vida no trabalho para o colaborador, que também é necessário. Então, todos esses processos, eles são revisados, tá? Todos esses elementos, esses itens têm que estarem contemplados nesse POP. E aí, por fim, se implementa o POP. Depois que eu já revisei, que eu já fiz todos esses procedimentos, nós conseguimos implementar esse POP e ele se torna um documento oficial da organização para determinar o que deve ser feito, o passo a passo em cada atividade. Resumindo, então, pessoal, enfim, né, o POP, ou Procedimento Operacional Padrão, ele é uma ferramenta de controle e gestão de processos. Ele tem como objetivo garantir que o operador de uma determinada tarefa ele consiga realizá-la de uma maneira apropriada, mantendo a previsibilidade sobre os resultados, minimizando os erros, variações ou desvios,
ao mesmo tempo garantindo o grau de conformidade e a qualidade do produto final. Certo, pessoal? Agora, nos próximos slides, nós vamos trabalhar, então, com os tipos de POP. Até mais, então.